Textos bíblicos explicados. Marcos 1,15. O reino de Deus está perto. Chegou o tempo determinado, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e tenham fé nas boas novas. Marcos 1,15. Tradução do Novo Mundo. Chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Marcos 1,15, Bíblia na linguagem de hoje. Explicação de Marcos 1,15. Jesus Cristo disse que o reino de Deus estava perto ou próximo, porque ele, que era o futuro rei desse reino, estava junto com os seus discípulos naquele momento. A nota diz: o reino de Deus é um governo que Deus estabeleceu no céu e vai realizar a vontade dele aqui na terra. Para saber mais sobre esse reino, veja o artigo O que é o reino de Deus? Fim da nota. Jesus não quis dizer que o reino de Deus já tinha começado a governar. Na verdade, algum tempo depois, ele conversou com seus discípulos e deu a entender que esse reino viria no futuro. Mas por que Jesus disse, chegou o tempo determinado? Porque ele, como futuro rei do reino, tinha chegado exatamente no tempo determinado pelas profecias bíblicas. Naquele momento, tinha chegado o tempo de Jesus começar seu trabalho de pregar o Evangelho, ou boas novas, sobre o reino. A nota diz: Jesus era o Messias, o representante escolhido por Deus. Ele tinha que se tornar rei para cumprir um dos seus papéis como Messias. Para saber mais detalhes sobre como a Bíblia indicou o ano em que Jesus ia aparecer como Messias, veja o artigo Como a profecia de Daniel predisse a chegada do Messias. Fim da nota. Para se beneficiar das boas novas do reino, as pessoas precisavam se arrepender, ou seja, sentir tristeza pelos pecados que cometeram no passado e passar a viver de acordo com os padrões de Deus. Por fazer isso, elas mostrariam que tinham fé nas boas novas sobre o futuro reino de Deus. Contexto de Marcos 1,15. Jesus disse essas palavras quando estava começando o seu ministério na Galileia. O relato paralelo em Mateus 4,17 diz que, daquele tempo em diante, Jesus pregou sobre o reino de Deus. Esse reino era o tema do ministério de Jesus. Na verdade, o reino é mencionado mais de 100 vezes nos 4 evangelhos, a maioria delas em declarações de Jesus. A nota diz: os evangelhos são os primeiros 4 livros das escrituras gregas cristãs, também conhecidas como Novo Testamento. Esses livros contam sobre a vida e o ministério de Jesus. Fim da nota. Ao ler a Bíblia, vemos que Jesus falou mais sobre o reino de Deus do que sobre qualquer outra coisa.